Está começando mais um Anamnese, o espaço do Simers para conversar sobre saúde, ciência e cuidado com as pessoas, sempre trazendo pessoas brilhantes que têm algo a acrescentar. E toda vez que eu saio do programa, eu sempre aprendi alguma coisa, o que é bom para mim e certamente é bom para quem nos assiste. Hoje o tema é desafiador, atual e cada vez mais presente na vida das famílias: o Alzheimer e o Parkinson. O nosso convidado é o médico neurologista e geriatra Matheus Roriz, professor da URGS, minha faculdade, pesquisador e referência nacional na neurogeriatria e presidente do Instituto Alzheimer e Parkinson aqui em Porto Alegre. Matheus, muito obrigado por estar aqui conosco. Fico sempre muito feliz em a gente poder conversar sobre esses assuntos tão importantes e algo tão real, tão visível para todo mundo que nos assiste, né? Em primeiro lugar, o Mateuzinho estava lá jogando bola na rua, talvez na época pudesse fazer isso, assim. E aí, daqui a pouco, olha assim, eu vou fazer medicina. O que deu na tua cabeça naquele momento? Porque tinha caminhos mais fáceis para fazer uma vida mais leve, especialmente na juventude. O que fez te empurrar para a medicina? Muito bem, Marcelo. Então, inicialmente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Como dizia um dos maiores escritores médicos aí das últimas décadas, né? O nosso querido Moisés Clear, né? Então não é só a mãe judia que tem o poder de botar na cabeça do seu filho ou da sua filha o que ela quer que ele torne-se, né? Talvez a minha mãe fosse, né? Então tivesse muita intenção de ter sido médica. Ela terminou indo para a área do serviço público federal, mas eu tive tios médicos, né? E depois, mais especificamente, eu percebi a necessidade dos idosos, né? Então, com relação à atenção médica, eu percebia o nosso atraso, né? Então, havia um descompasso ali, ao meu ver, muito importante. Isso ficou óbvio na faculdade de medicina, ali nos últimos anos, né? O descompasso entre a necessidade, né, crescente da população brasileira e a formação inadequada, né, nas faculdades de medicina, né, nas residências, no que tange ao envelhecimento, né? E as doenças crônico-degenerativas associadas, vistas de uma maneira mais integral, né? Sobretudo na área da neurologia, né? Então, em paralelo, o meu pai, né? Então, ele nasceu com uma deficiência auditiva completa, nasceu surdo e foi educado na época no Instituto das Laranjeiras do Rio de Janeiro. Então, foi um profissional exímio na sua área, na arquitetura, conseguiu, né, então, superar muitas dificuldades e ali é uma forma assim, de sair da caixa, digamos assim, inexorável, né? Se você tem um pai que você tem que se comunicar em libras, né? Então, e esse exemplo dos dois lados, né? Então, com digamos, o despertar interesse pelo lado materno, né? E também ali a superação das dificuldades aí, neurosensoriais pelo lado paterno. Então, acho que foram bases junto com os avós, né? Então, perceber, né, uma avó, né, o casal, né, com 90 anos, né? Uma queria saber o que ia acontecer no ano 2000, né? E o outro já tinha uma demência, né? Então, a diferença, né, a disparidade, né? Então, no grau de saúde cerebral de ambos com a mesma idade, aquilo não podia ser uma coisa, digamos assim, né, da idade, né? Então, eu acho que essa conjuntura de fatores foi me levando aí para a geriatria e para a neurologia. Isso aqui é incrível. Eu ia lhe perguntar especificamente isso, porque quando a gente pega ambas as especialidades, tanto a neurologia quanto a geriatria, eu acho que até a neurologia é mais comum. Eu tive aula de neurologia na faculdade. Mas a geriatria era algo que pincelava todas as especialidades, mas a geriatria em si, eu nunca tive uma cadeira de geriatria. E é interessante porque jovens se preocuparem com jovens é fácil. Jovens se preocuparem com adultos sendo da medicina, eu acho que até é razoável. Mas os jovens olharem para os idosos e dizerem assim, poxa, eu quero passar minha vida conversando com a minha avó, não é tão comum. Então, eu acho que tem uma característica própria. Os geriatras que eu conheci, todos eles, e assim, vou aqui dizer sem a menor dúvida, eram pessoas especiais. Porque é uma área da ciência que requer um conjunto de pré-requisitos próprios. Não é algo que se espontaneamente imagine que um jovem vai escolher. E eu tenho uma experiência muito boa com eles. Então, eu até meio que já entendi, mas
parece que tem uma coisa diferente nos geriatras. Eu estou muito enganado, talvez mais que nos neurologistas. Tem pesquisas, né, mostrando que quase todos, né, que decidiram em seguir pela geriatria tinham relacionamentos muito próximos com os avós, né? E eu vejo hoje isso que seria, digamos, o ápex, né, digamos, em termos de influência, né, diferença de faixas etárias aí dentro da mesma família, é o que está faltando muito hoje, né, nas crianças, né, nos jovens, essa interação, né? Então, dos avós, né, e bisavós, eventualmente, com os netos, bisnetos. Então, porque enriquece muito, né, e ambos os extremos, digamos assim, essa convivência, né? Sobretudo para as crianças, enriquece o dia, a alegria, né, dos idosos, né? Então, mas sim, tem pesquisas mostrando, né, então que os geriatras aí, em quase a totalidade tiveram uma influência muito grande dos avós. Que incrível. Né? Ou seja, talvez seja uma especialidade de famílias mais bem estruturadas, posso dizer isso? Talvez. Né? Talvez sim, porque necessariamente vai levar aquela questão da convivência, né, com os avós, ainda que eventualmente, né, por exemplo, nas formas mais, né, modernas de família, essa convivência possa ser até unilateral. Vamos pensar, né, numa família mais maternal com os filhos e cuja presença paterna, infelizmente, não seja das maiores, ainda assim, né, e talvez por necessidade termine, né, aproximando os avós e tal, né, por necessidade do cuidado, né, que é muito comum, na verdade. Sim, muito comum. Aí você teria uma estrutura, né, mas aí mais unilateral, digamos assim, né? Então ainda seria um modelo possível no Brasil, sobretudo. E tu construíste como médico uma trajetória acadêmica no Brasil e fora do Brasil, né? Teve experiências lá no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos. Como é que isso tudo... Primeiro, como é que surgiu isso? A ideia de sair, que também é algo fora da caixa. A gente tem uma vida estruturada, tem que fazer um caminho fora, mas mais do que isso, como é que isso ajudou a apurar o olhar clínico e a se desenvolver na área e certamente trazer isso para os pacientes, eu não tenho dúvida. Eu sempre fui muito curioso, né, acerca de diferentes culturas, né, e também uma influência dos pais, né, e isto talvez tenha contribuído para esse espírito um pouco mais desbravador, assim, nesse sentido, né, de curiosidade com relação a outras culturas e outros ambientes científicos, digamos assim, de frequentar esses ambientes e ver, não apenas ouvir como que é, né? Então eu sempre tive muita curiosidade nesse sentido, né? Vamos começar então pela experiência do modelo canadense, né? Então que é considerado um exemplo, que é baseado por sua vez no anglo-saxão, né? Então um exemplo, uma inspiração de modelo público, né? Que funciona, tem os seus problemas, né? Mas tem um atendimento hoje 97%, no último dado que eu tinha, vem diminuindo, era 99% quando eu fui para lá, vem diminuindo devagarinho, né? Então dos atendimentos no Canadá são inteiramente pelo sistema público, né? E é um modelo que funciona bem, baseado no Family Physician, Family Doctor, né? Então, ali foi um modelo que me inspirou muito, né? Então, o meu TCC foi baseado na medicina de família e comunidade. Eu não peguei o início da formação, né? Eu avaliei, né, um posto de saúde com a sua comunidade, um dos primeiros do país, dentro da estratégia da saúde da família já, né? Tivemos experiências pioneiras anteriores. Então, esse modelo canadense, assim, o SUS ainda estava, né? Então, na época da nossa faculdade ainda, né, já estava instalado, mas continua se desenvolveu muito, né? Então, nessas décadas. Então, aquele modelo me impressionou muito, né? Então, coisas como, por exemplo, a importância do terapeuta ocupacional na reabilitação e ali na interação dos idosos, pacientes neurogeriátricos, que hoje ainda é uma coisa que está começando a se ouvir falar, né? Então, há 30 anos quase, quando eu fui para lá, já era dia a dia, né, na comunidade, dos, né, digamos, postos de saúde deles, né? Então quanto nós temos que aprender assim com esse modelo, que foi comparado inclusive através de documentários, né, com o modelo americano, dois extremos, né? Então, aí, aproveitando fazer um paralelo com os Estados Unidos, né? Então, se você pode pagar, você tem a melhor medicina do mundo, né? Talvez, em muitos aspectos, sobretudo em termos tecnológicos.
Mas se você tiver uma emergência, você vai ser atendido, né? Mas depois a conta vem, digamos assim, né? Então, e como nós avançamos no Brasil nesse sentido, né, as regulações das propagandas, né, para nós como Conselho Federal, né, então historicamente atua, né, e os sindicatos nessa área, nós temos uma tradição de um humanismo muito forte e uma regulação muito forte, né, das nossas sociedades. Isso é muito bom, né? Acho que tem que ser valorizado. Então, acho que nós temos como aprender com diferentes modelos. O modelo japonês, né, um modelo um tanto híbrido, mas mais socializado. Então, a participação, então a sua participação, né, no custo, digamos assim, né, do atendimento, ela é proporcional ao seu poder, à sua faixa etária. Então, é um modelo também justo, bastante justo, né? Então, muito interessante. Mas no Japão eu aprendi também a valorizar eles, né? Então, eles têm os pontos fortes deles, todos já sabem, mas eu aprendi a valorizar a nossa tradição semiológica, porque eles não são muito bons semiologistas, e isso dá para perceber o quanto... Não, não. Incrível. Não são muito bons semiologistas. Então, dá para perceber, assim, o quanto, né, essa nossa tradição, né, então, francesa, vienense, né, europeia, então, nos influencia, né, e o quanto nós, como professores, passamos isso para os alunos, né, inclusive a semiologia como uma disciplina que não existe no modelo anglo-saxão, né, eu também ensino sêmio, então, eles têm uma coisa que me impressionou muito no Japão, e foi até um dos motivos eu já ir lá, mas ainda assim não impediu que me impressionasse ainda mais, é a saúde dos idosos, né? Muito. Ainda pude ver um resquício, né, do Japão pós-guerra, né, da influência dos fatores pré-guerra, digamos assim, nos idosos, né? Então, idosos que nunca fumaram, ou depois da Segunda Guerra, então ali o tabagismo foi muito comum, né? Então, os diferenciais de mortalidade por infarto, né, pré-guerra, 10 vezes. Né, entre o Japão e os Estados Unidos. Então, esse tipo de experiência cultural em medicina, né, estudos ecológicos ali no início, então, foram muito, muito enriquecedores. Né? Mas, sobretudo, o quanto o idoso japonês é saudável. Né? Ainda hoje mesmo, né, então, hoje você tem um atendimento de saúde de um nível, né, muito elevado. Naquela época você não tinha tratamento da hipertensão, diabetes, etc. Mas o estilo de vida não é mais como era antes da Segunda Guerra. A alimentação, a influência do tabagismo hoje. Então, foram experiências muito, muito importantes na minha formação. E acabaste encaminhando para a questão das doenças neurodegenerativas. Como é que está a situação dessas doenças hoje no Brasil? Nós estamos prontos para fazer a abordagem, o tratamento? A sociedade brasileira recebe adequadamente? Nós sabemos diagnosticar? Nós sabemos tratar? Excelente pergunta, né? Vamos começar pela questão, né, do envelhecimento do ponto de vista epidemiológico, né? Então, é bem conhecido de todos, né, falado, né? Então, essa questão que muitas vezes sai na mídia leiga, né, que o Brasil está se tornando, e já se tornou em grande parte, né, um país velho antes de tornar-se desenvolvido. Né? Isso é uma característica dos países em desenvolvimento hoje, né? Então, Brasil, China, Rússia, só para falar dos grandes, né? A Índia ainda no mesmo caminho. Então, a assistência ao saneamento, né, que no Brasil ainda é muito deficitário, mas, enfim, o saneamento, o atendimento, né, a saúde, né, os sistemas de saúde, eles estão conseguindo prolongar a expectativa de vida e prolongar a expectativa de vida saudável, né, até certo ponto você começa a ter, então, a chamada teoria da compressão da morbidade. Então, você começa a comprimir a morbidade nos últimos anos. Então, diferente do que se imaginava, as pessoas, elas não vivem mais tempo doentes só porque ficaram velhas. Na verdade, elas vivem em tese, né? Então, elas, por exemplo, o japonês típico, ele mantém o mesmo peso que ele tinha quando ele tinha 18 anos, 3 meses antes dele morrer. Com 85, ele começa a perder peso e vai ao óbito. Diferente do ocidental, que acumula peso, morbidades associadas, depois começa a emagrecer como consequência. Então, mas é mais fácil você prevenir inicialmente, então, complicações da hipertensão, né, como AVC, a insuficiência cardíaca, né, então, aí num segundo nível, né, o infarto, colesterol, também vai entrar a hipertensão, depois os cânceres, né, então câncer de mama, próstata, etc., então cólon. Então,
essa onda de, primeiro, assim, redução de mortalidade cardiovascular, depois redução de mortalidade por neoplasias, detecção precoce. Aí a tua área, né, na gineco foi provavelmente a primeira área, né, então, que realmente mudou isso, assim, tanto no câncer de colo uterino, né, quanto de mama. Na sequência, essa carga de mortalidade precoce, né, de mortalidade precoce. Então, e agora é a hora e a vez das doenças neurodegenerativas, né? Então, nós estamos vivendo um momento revolucionário, né, na história das doenças neurodegenerativas, porque nós acumulamos aí décadas de conhecimento sobre os mecanismos, as proteínas alteradas, quais as regiões que vão avançando no cérebro, né? O casal BRCA/BRAC, por exemplo, tem uma participação muito importante tanto no Parkinson como no Alzheimer, né? E agora nós estamos começando a tirar os frutos desse conhecimento, né, através de medicamentos modificadores da história natural da doença, né? Então, que já existem aí há cerca de 2 anos, um pouco mais, né, para o Alzheimer, né, 2 medicamentos, né, ambos já aprovados no Brasil, um já à venda, o outro prestes a entrar no mercado, a ser precificado. Então, e o Parkinson está vindo no mesmo caminho, né? Então, medicamentos que desaceleram a progressão da doença aí na ordem de 30%, o que é bem significativo. Nós comparamos que equivale a uma aspirina, a uma estatina na prevenção da doença cérebro-cardiovascular. Então, e o futuro das doenças neurodegenerativas, ele vem aí o Alzheimer como a principal, né, doença em termos epidemiológicos, abrindo aí a porteira, né, como vanguarda, até pesquisa, né, tem mercado, né, a indústria vai por onde o retorno vai ser maior, né, então no futuro, a necessidade, o Parkinson está vindo no mesmo caminho e assim outras doenças neurodegenerativas, como esclerose lateral amiotrófica. Então, para todas elas, tem uma proteína principal identificada, né, em um circuito inicial que depois vai se progredindo para outras regiões. Então, nós está acontecendo, né, então, o início do que aconteceu, digamos, com as neoplasias, né? Qual é a diferença entre o Alzheimer e o Parkinson, né? Tem risco delas passarem despercebidas e a gente começar a subdiagnosticar e, portanto, atrasar o tratamento, tendo possibilidade? São 2 doenças, assim, Marcelo, frequentemente subdiagnosticadas e diagnosticadas tardiamente, né, infelizmente. Né, nós lidamos com isso no dia a dia, né? Então, a doença de Alzheimer, por exemplo, todas as formas familiares, né, de Alzheimer, trastorno dominante, são raras, né, muito menos ainda do que menos de 1% é o clássico, mas é, né, menos de 0,5%, na verdade. Então, elas são causadas, né, por mutações, né, no gene, né, da APP, que então, essas mutações vão gerar um acúmulo do beta-amiloide, do peptídeo beta-amiloide, né, cujo grau de clearance, de limpeza pelo sistema imune vai ser muito menor, né? Então, isso é a chamada teoria amiloide, né? Então, e esses medicamentos, eles são anticorpos monoclonais anti-amiloide. Então, só para diferenciar, o Parkinson seria a alfa-sinucleína, então é um modelo, né, da alfa-sinucleína. Ainda não tem a prova de que atuar na alfa-sinucleína possa desacelerar a doença, né? Então, do ponto de vista clínico, como diferenciar, no caso do Alzheimer, um esquecimento que antigamente era chamado de esquecimentos benignos do idoso, né? Então, hoje nós temos o comprometimento cognitivo leve, que é o déficit cognitivo objetivo, né, confirmado por testagem, né, em geral referido pelo acompanhante ou, né, pela própria pessoa, se tiver um grau de insight, né, então, também. Então, esse indivíduo, se ele tiver biomarcador positivo, né, com mais de 95% de probabilidade, nós tivemos o estudo longitudinal de maior duração no Brasil, né, até 5 anos, né, exatamente nessa situação, 95% vai, antigamente dizia, converter para a demência. Hoje nós falamos evoluir, né, porque não é de um dia para o outro, né, para a fase demencial. Então, é aquele esquecimento que ele começa a agravar-se. Esse ano está pior do que o ano anterior, pelo menos, então, você tem uma comparação de um ano para outro, e eles começam a deixar de ser benignos, né, e começam a chamar a atenção da família, né, e quanto maior o nível educacional, mais, né, vai tender a chamar a atenção da família. Uma outra característica do Alzheimer muito importante é a desorientação espacial. Se leva também a uma atrofia de ambos os hipocampos. O direito, por exemplo, vai causar uma desorientação espacial. Então, a perda da sensação, onde é que eu estou, qual o caminho,
né? Então, isso é algo que fala muito também a favor do Alzheimer, que outras demências não costumam causar nessa fase, até podem confundir com relação à memória, né? Então, uma outra coisa é que o Alzheimer não causa alteração motora, o Alzheimer puro, né? Vai causar lá no final, né, da doença, né? Então, não causa alteração motora pura. Por outro lado, a ansiedade costuma ser antes até dos primeiros esquecimentos serem notados, de ficar de autocontrole, controle da ansiedade, tá? É um sintoma muito sensível, mas muito pouco específico, então ele não serve muito, digamos, a não ser que esteja no contexto, né? Tá? No caso do Parkinson, além daquele tremozinho, né, em contar moedas, né, clássico, que às vezes vem só do polegar, né? Então, um teste simples para bradicinesia, né, pedir para o paciente abrir e fechar uma mão, movimento de pinça, ele até no início ele até vai e depois ele começa a estreitar e cansar. É uma técnica semiológica extremamente simples, que ajuda muito no diagnóstico diferencial, né? Então, essa simetria do Parkinson. E ela vai acompanhar, o tremor nem sempre está presente, só em metade dos casos, e, sobretudo, chamar atenção para os sintomas não motores, né? Então, a constipação, por exemplo, assim como a ansiedade no Alzheimer, pode ser o primeiro sinal, mas é muito pouco específico, não vai ajudar muito os médicos, a não ser que esteja dentro de um contexto. O sono agitado, falar dormindo, se bater, que é a transtorno paradoxal, né, comportamental, mas modernamente do sono REM, é uma característica muito específica das alfa-sinucleinopatias, não só do Parkinson, demência, corpus de Levy. Então, também tem junto com a anosmia. Então, se alguém tem um sono agitado, né, então mudou o padrão, começa a falar dormindo, se bater, dar soco, pontapé, e tem alteração, né, no olfato, por exemplo, é algo assim que deve ser considerado, fazer um exame motor detalhado. Então, são algumas nuances. Muitas vezes os sintomas não motores, além de preceder, eles são mais relevantes até em termos de qualidade de vida, de impacto, né, do que os sintomas motores. A depressão, né, então a questão da impotência, né, então no homem. Tá? Nesse aspecto, me parece, posso estar enganado, que os familiares são muito importantes, porque queira ou não queira, talvez a primeira pessoa que chame a atenção para o esquecimento, talvez a primeira pessoa que se queixe seja um familiar. Quase sempre. E mais tarde, o familiar vai sofrer as dificuldades de conviver com alguém que tem alguma doença neurodegenerativa. E aí vai a grande questão. O que eu digo para um familiar de uma pessoa que ele esteja percebendo? Como é que a gente orienta essas pessoas? Perfeito. Em primeiro lugar, assim, a questão do modelo semiológico, vamos lá, né? Deixar, né? Hoje os médicos são experientes, eles aprenderam meio na corrida, né? Que tem que deixar o familiar falar, né? Não proibir. Não proibir, né? Então, aquela coisa da avó no pediatra, né? Da história da vizinha, de confundir. Então, assim, essa informação, nessa área... que isso é super importante, né? Então, eu acho incrível isso. Para nós tem uma relevância maior. Às vezes, tem a anamnese que é feita acompanhado e a outra que se faz sozinho, são distintas. Perfeito, exatamente. O foco sempre é o paciente, mas essas informações são muito relevantes, né? E de outro modo, eventualmente, você pode não receber a informação, né? Se você não der essa atenção familiar. Mas, sem dúvida, então é muito difícil a pessoa dar-se conta, tá? É preciso um nível de insight importante, porque aí entra ainda o fenômeno da negação, o fenômeno da anosognosia, que é não reconhecer o seu estado de doente, que é pela própria doença neurológica, ele vem mais para frente. Numa fase inicial, de esquecimentos iniciais, né? Então, como qualquer outra doença, eventualmente, sobretudo, né? Porque é algo que impacta na profissão, impacta na sua independência, então as pessoas, elas relutam muito em ceder, digamos assim, que realmente estão com algum problema que esteja comprometendo seu nível, sua capacidade funcional, sua independência. Então, essa informação, ela é fundamental. E depois, né, então, muitas pessoas, acontece das pessoas virem sozinhas, inclusive, ou acompanhadas, e elas, né, muitas vezes, é muito raro o cônjuge não perceber e a pessoa perceber. É algo que exige um nível de inteligência emocional altíssimo. Isso existe, mas em geral, assim, com profissionais assim, com alto QI e alto QE, né? Inteligência emocional, tá? E aí a testagem, você pode perceber um declínio comparado ao esperado para a própria pessoa, para o QI, que é algo bem específico. Mas, então, mais para frente, vamos dizer assim, né? Então, até
lembrar dos horários de receber os medicamentos. Pega um paciente masculino, né? Então, que já tem uma dificuldade maior do que o feminino, nós sabemos, né, sobretudo na nossa cultura, em tomar os medicamentos ali certinho, né? Ter essa atenção, ir ao médico e procurar ajuda, né? Então, sem o auxílio do familiar, né, de lembrar dos medicamentos e tal, fica muito difícil, né, tratar. E numa fase mais avançada acho que é ainda, perigoso o fato de que eu uso o celular para tomar remédio. Eu tenho um despertador que toca numa hora específica que é para tomar o remédio. Tá perfeito. Eu acho mais... Perfeito, né? Tá usando a tecnologia a teu favor. Eu uso essa coisinha aqui, eu uso para tudo. Ainda mais que, né, hoje em dia nós temos uma vida, assim, muito atribulada, né? Então, assim, eu acho que é muito útil. A forma de lembrar, né? Então, se a pessoa está aberta e ela, né, por exemplo, existem despertadores pelos próprios dispensadores, né, hoje em dia. Então, a tecnologia vem muito para ajudar. Mas mais para frente, quando você tem um estágio mais avançado, o familiar, ele passa de suporte psicológico, e de levar o paciente para consultar e de informar, né, eventualmente no Alzheimer, lembrar de tomar os remédios para alguém que vai cuidar efetivamente, o cuidador, seja, né, no final de semana, à noite, né, ou até em tempo integral, a depender da situação. E aí entra, né, então, claro, onde entram os cuidadores profissionais também. Mas são doenças que afetam toda a família, né? Então, no início, por exemplo, a impotência sexual que eu comentei no homem, né, algo que se você não trabalhar bem no início, não explicar, né, fica algo, né, estranho, porque as pessoas não associam, né? Então, tem que ter muita educação em saúde, né? Então, explicar bem, né? Sobretudo quando há apresentações atípicas, e ambas podem ter apresentações atípicas, né? Ou com dominância e predominância de um sintoma, por exemplo, sobre outro, né? Então, por exemplo, Alzheimer, você pode ter uma variante visoespacial, por exemplo, né, que pode se sobrepor a qualquer queixa de memória. Então, existem as variantes atípicas, e existem também, assim como tem alguém com Parkinson, que pode ter um sintoma, por exemplo, de impotência muito importante, e outro, depois de 10 anos de evolução da doença, ainda não tem queixa, né? Varia muito, mas, assim, essa relação... É a medicina de família na veia, né? Então, não à toa eu comentei antes, né, do meu TCC lá na medicina de família. Então, assim, fazer algo que, né, demande o envolvimento de toda a família, né? Então, sobretudo ali do cuidador familiar principal. Existe um exame genético que eu possa fazer para ser um marcador de risco? E entendo, existe algum tipo de terapia possivelmente gênica no futuro? Porque, claro, Perfeito. A gente sabe que as coisas vão evoluir. Perfeito. Vamos começar, então. Eu vinha falando do Alzheimer, depois eu falo do Parkinson, né? Porque tem algumas questões semelhantes e outras são um pouco diferentes, né? Na questão do Alzheimer, por exemplo, eu comentei que estão menos de 1% aí, né? Em algumas pesquisas, menos de 0,5% de todos os casos são familiares. Então, um pequeno percentual começa antes dos 65, são os casos de demência precoce, e desses apenas 10% são familiares, tá? Quando eles são familiares, eles são autossômicos dominantes, e a penetrância é 100%. Então, a história é: meu pai teve, meu tio, né? E tem um irmão mais velho que já começou. Então, aquela coisa da doença autossômica dominante, né? Tem um gene muito importante, né? Que vocês também, né? Então, tem fator de risco, no caso, para osteoporose também, que você conhece bem, que é a ApoE, né? Então, o alelo E4 aumenta o risco, né? Então, por exemplo, aos 80 anos, se o risco é de 25%, 30%, se a pessoa tem um alelo, ela vai lá para uns 50%, né? Então, pode chegar até dobrar, 50%, 60%. Já se a pessoa tem os dois genes, né? Como é polimorfismo, não é exatamente a doença recessiva, né? Um padrão polimórfico, mas a força da combinação dos dois genes, a ApoE4, é tamanha que invariavelmente todos, 100%, uma pesquisa saiu alguns anos atrás, dos pacientes vão desenvolver declínio cognitivo até os 69 anos de idade, né? Então, os laboratórios hoje, a indústria está pesquisando exatamente esses grupos, né? Já vem pesquisando, né? Então, por exemplo, formas monogênicas no Alzheimer, então, e pacientes homozigotos a ApoE, tá? Então, a ideia no futuro que vai acontecer,
né? Empresários nos Estados Unidos, pessoas assim que estão indo nos médicos, eu tenho uma história familiar, eu quero saber antes de eu começar, não quero esperar. Cria um dilema, né? Ético, inclusive. Né? Então, eu quero receber esse remédio, né? Deu positivo já, não começou com sintoma. Então, já na questão do Parkinson... Mas deixa eu perguntar, desculpa. adianta? Não, que isso, adianta? Tá bom, eu sei que vai uma coisa acontecer comigo. Eu tenho como evitar que surja? Se eu tenho uma patologia, né, eu tenho um histórico familiar, eu tenho uma patologia Alzheimer no cérebro, beta-amiloide, um acúmulo inquestionável, uma história familiar muito forte, tá? Nós, como profissionais, não estamos autorizados a colocar para os pacientes, né, que isso é um label, né? Mas eu, como especialista, eu gostaria que alguém usasse em mim e diria que eu gostaria. Entendi perfeitamente. Entende? Então, é uma questão que cria um dilema ético, né? Então, você não tem evidência científica para isso ainda, mas a plausibilidade biológica é enorme de que isso venha a ser comprovado no futuro. Né? Então, já com relação ao Parkinson, né, o histórico familiar, ele não é uma penetrância de 100%, né? Você também tem casos recessivos, é mais heterogêneo a questão genética do que no Alzheimer. Né? Por outro lado, a participação real, né? Então, primeiro que o Parkinson é uma doença que pode acontecer mais frequentemente do que o Alzheimer, relativamente, né? Aos 40 anos, né? 50 anos, né? Então, comparativamente. Então, a variância genética de causas, tá? Então, ela é maior, tá? Com relação a casos mais precoces, tá? Para casos mais tardios, após os 65, por exemplo, a importância da genética no Alzheimer é maior. Então, tem alguma diferencinha aqui, tá? Então, em comum nós temos, então, proteinopatias de proteínas são funcionais, mas por algum motivo a coisa começa a sair, seja genética, interação meio-ambiente e tal, né, do controle na atividade física, né, e essas proteínas começam a acumular-se de uma forma anormal. Então, por isso que tudo que vem sendo provado inicialmente, que reduz o risco de infarto, reduz o risco de AVC, reduz o risco de câncer, ou seja, uma alimentação mais próxima possível da dieta paleolítica, né? Então, em primeiro lugar, não é a mediterrânea, é a paleolítica. É como nós somos uma máquina biológica que evoluiu sapiens sapiens no mínimo 200, 250 mil anos na selva. E assim nossos genes, né? Dieta do chimpanzé, 60% a 70% é fruta. A ciência cada vez mais evidenciando essa. Então, assim, uma dieta verde, né? Mais diversificada possível, né? E atividade física com sono restaurador, identificação, tratamento precoce da depressão, evitar o uso de benzodiazepínico prolongado. Agora, de uns anos para cá, se acumulou evidência com relação à correção da hipoacusia, né? Porque você vai dificultando o processamento cognitivo, né? Então, a atividade intelectual, né, mantida, tudo isso é fator protetivo. Elimina o risco? Não, as pessoas querem milagre, né? Então, claro. É doença crônica, não é um antibiótico. Então vai reduzir o risco, vai tanto desenvolver como eventualmente desacelerar. As pesquisas vão também já se acumulando nesse sentido, né? Podendo chegar então, digamos, a variância dos fatores de risco e, portanto, uma implementação plena da correção desses fatores de risco, modificáveis, né? Então, pode chegar a uma redução na progressão, na incidência e, eventualmente, na progressão de 50%. Ou seja, se eu pego inespecificamente, sem nenhum exame, sem nenhum fator de risco, se alimente adequadamente, durma bem e faça exercício. Inespecífico, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Independente de qualquer assunto. Independentemente. Né? Então, é incrível como a coisa vem evoluindo. As nuances são um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, né? Então, o colesterol para as coronárias, né? A hipertensão, né? Então, no cérebro tem um impacto no AVC maior do que no infarto, né? As nuances são diferentes, né? A carne vermelha, câncer de colo, muito mais forte do que para outros cânceres, mas no final, né, nós
estamos cada vez mais percebendo, a máquina é a mesma, não importa qual é o órgão, qual é o sistema, a máquina é a mesma, né? Ela foi submetida aos mesmos fatores, pressões evolutivas, né? As mesmas. Então, tinha ultraprocessado? Ultraprocessados também. Tinha também lá no passado, assim, e tudo isso tinha lá no passado, sim, né? Lá exatamente. 250 mil anos atrás. Tá bem. É que isso é uma coisa bem importante, porque tem uma questão lógica por isso. Dentro da evolução, essas coisas que são muito recentes, e elas são importantes, porque se a gente for olhar ao nosso lado, isso é extremamente comum. E, no meu entender, é óbvio que não foram coisas para as quais nós fomos naturalmente programados para enfrentar, né? Perfeito. A questão do envelhecimento entra aí, inclusive, né? Então, o envelhecimento é um fenômeno, em termos epidemiológicos, extremamente raro na história da humanidade, né? Então, não houve pressões evolutivas suficientes, né? Porque, na verdade, a involução, quando que começa o envelhecimento do ponto de vista biológico, evolucionista, né? Quando começa a reduzir-se a capacidade reprodutiva. Exato. Claro. Né? Então, por isso, a pressão evolutiva. Há uma teoria chamada teoria do efeito avó, que tenta explicar por que as mulheres vivem mais do que homens, mesmo excluindo-se causas externas. Né? Porque a avó, né, se tem um pai protegendo e fornecendo, a importância do avô é muito menor do que da avó. Eu tenho Sobretudo certeza. na primeira, na gineco. Do cuidado. Do cuidado. Claro, Então, por isso que houve uma pressão evolutiva maior para as mulheres, em termos de envelhecimento, do que para os homens. Sem dúvida. Olha, eu trabalho com mulheres. As mulheres são muito melhores que os homens em vários aspectos. Vai ter uma coisa que outra. Então, acho que numa queda de braço, na média, a gente ganha. Mas tem muitas coisas que elas são biologicamente muito superiores a nós. E muito mais complexas, né? Muito mais. É incomparável. A nossa função é muito mais simples do que a função feminina. E, pô, eu tenho mulher e filha. Então, eu tenho em todos os andares da evolução, eu conheço bem. Dia 4 de abril tem o Dia Nacional do Parkinson, né? E do portador de Parkinson, qual é a importância de uma data como essa? Isso aqui é só para a gente falar sobre o assunto ou tem algo maior? A identificação precoce, eu acho que, né, então, essas campanhas aí começaram, né, também pela gineco, câncer de mama. Então, elas têm então essa importância de chamar a atenção para algo, né, que né, identificado precocemente, né, pode mudar a qualidade de vida, né, expectativa em alguns sentidos, como na demência vascular, microvascular, que é uma coisa que eu não comentei hoje, né? Então, os fatores de risco podem causar doença microvascular na hipertensão, no diabetes, né, no tabagismo, que podem levar tanto ao quadro de parkinsonismo microvascular como de um quadro de demência, antigamente chamado de esclerose, da esclerosada. Bom, então, feito esse adendo, então a identificação precoce, inicial, né, ela vai levar não apenas à implementação de tratamentos modificadores da história natural da doença, como já é realidade no caso do Alzheimer, como também é importante conhecer, como eu costumo dizer, o nosso inimigo, né? A doença, de certo modo, 99% ela é nossa inimiga, né? Nós temos que conhecê-la e aprender a lidar com ela, né? Então, só isso, só saber o que é que você tem, né? Então, que aquilo, né, não é só teu, que tem outras pessoas. E tem outras pessoas também em casos precoces, tem outras pessoas que se manifestam exatamente desse modo, que está se manifestando em ti, que é diferente, que não recebeu o diagnóstico ainda, que pensaram que era outra coisa. Então, isso é o primeiro lugar. Em segundo lugar, o tratamento modificador. E em terceiro lugar, o tratamento que eu chamaria de comportamental, que aí envolve, que muitas vezes respondem mais, que o medicamento para a memória nem sempre vai melhorar a memória. A retirada do benzodiazepínico sempre vai melhorar a memória progressiva, por exemplo. Mas o medicamento para a memória nem sempre, né? O antidepressivo, a chance de ter uma boa resposta, melhorar a qualidade de vida do paciente, a depender do perfil de cada um, né? Então, o hipnótico adequado, que não vai causar dependência, não vai... Então, a qualidade de vida, antigamente, isso não tem nada para ser feito. Mesmo antes de existir medicamento, né, que modificasse a história natural da doença, aí 2 anos, pode ser feito muito em termos de melhorar a qualidade de vida, né, do paciente e da sua família que adoece junto. Nesse aspecto, qual é a importância dessas iniciativas como o Instituto Alzheimer e Parkinson e tal, para pesquisa, para abordagem, para acolhimento das famílias, para orientação? Qual é a relevância disso?
Primeiro, assistencial, em termos, né, de parceria, terceiro setor, ONG, né, sistema público. Ainda é um projeto, ainda não é uma realidade, mas nós estamos aí contando com parceiros, com vontade política para implementar, porque nós percebemos que esses pacientes, essas famílias, sobretudo para casos iniciais, por exemplo, mais precoces, eles ficam muito perdidos, né? Então, muito desassistidos, o diagnóstico demora muito, né, para ser feito, sobretudo naquelas apresentações menos típicas, né? E o sistema público, né, não existe, por exemplo, um CAPS demências, né? Até porque no Brasil a psiquiatria não tem essa tradição como tem na Inglaterra, né, de uma psiquiatria mais geriátrica, mais neuropsiquiátrica, biológica, mas devagarinho essa é a tendência. Já existe uma área de atuação, por exemplo, psicogeriatria. Então, é exatamente prover assistência, né, numa parceria ONG, né, terceiro setor, sistema público, e fomentar a pesquisa, né, em termos de parcerias, também doações, né, então via imposto de renda, e parcerias com laboratórios também para fomentação da pesquisa. E nós temos uma grande experiência aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o Instituto Câncer Infantil, né? Não vejo qualquer justificativa para que a gente não faça o mesmo para os idosos. Porque deu certo porque eram crianças. Perfeito. Vai dar certo, no meu entender, porque nós estamos tratando de idosos. É uma grande fonte de inspiração. Eu fui diretor financeiro da Fundação Médica, de apoio à pesquisa do Hospital de Clínicas, né? E ali nós interagimos muito, né, com o Instituto do Câncer Infantil. Então, sem dúvida, é um exemplo a ser seguido. Por fim, assim, na verdade, duas perguntas. A primeira delas, assim, existe preconceito com relação às doenças? Porque a minha natureza, talvez por ser médico, que eu posso ter preconceito com relação a ideias e a condutas, mas eu não tenho preconceito com relação à doença. Porque doença é doença. Eu tenho doenças, talvez muitos dos que estão nos assistindo também tenham, e não dá para ter preconceito contra algo que é fora do controle. Existe preconceito com relação a Parkinson, Alzheimer e qualquer doença? Vamos falar primeiro, se você me permitir, Marcelo, então, num termo que já existe em português, né? Que é o derivado do ageism, né? Que foi traduzido em português como etarismo, né? Então, preconceito contra o idoso, né? Então, a questão do sistema capitalista e tal, né? Enfim, vamos falar agora de algo que não é normal da idade, mas acontece com maior frequência na medida que se envelhece, né? Então, como as doenças neurodegenerativas, aí, Alzheimer e Parkinson. Então, você cria um segundo preconceito, muitas vezes confundindo isso com a idade em si, né? Ainda, infelizmente, né? Então, na linha do raciocínio que você vinha aplicando, né? Então, envelhecer, né? Então, a alternativa é a morte prematura, né? Isso me lembra o Nelson Rodrigues, né? Então, famoso jornalista, muito irônico, né? Então, qual o conselho que ele daria para os jovens jornalistas? Envelheçam. Então, primeiro é preciso ter uma atitude mais positiva, né? Então, por exemplo, a capacidade de tomar a decisão complexa melhora, no mínimo, até os 60 anos. Estabilidade emocional, se não tiver doença cerebral, melhora pelo menos. E depois tende a estabilizar, 60, 70, enquanto o cérebro for saudável, né, então, acúmulo de vocabulário, conhecimento de mundo. Então, nós estamos aqui conversando, né, ambos aí na faixa dos 50, provavelmente, porque é uma combinação entre velocidade do processamento e memória semântica, onde as linhas se cruzam, mais ou menos, né? Então, as duas doenças, né, então, mais conhecida popularmente como alemão, a primeira, e o outro é o inglês, né? Então, eu acho que é preciso muita educação em saúde, primeiro para separar o que é idade do que é doença, ter bem claro isso, e segundo, que todos nós, né, se nós tivermos, então, tivermos chance, nós vamos envelhecer, né? Então, a alternativa é a morte. E alguma doença você vai ter que morrer
Todo mundo quer morrer não se de uma hora para outra. Mais, né? Não existe isso. Eu, quando era criança, o pessoal dizia que morria de velho e a gente sabe que inclusive, não existe. Uma crítica muito forte, né? Houve um debate muito grande com relação ao novo CID, né? Um item retomando senilidade, que é um absurdo completo, né? Então, existe sim o preconceito, né? Mas essas pessoas vejam o Papa, né? O João Paulo II, ele ficou 12 anos com Parkinson. Algumas pessoas já se suspeitavam tudo, mas eles conseguiram segurar o diagnóstico por 12 anos. Então, essa fase da lua de mel, aí, 5 anos, o paciente praticamente ninguém vai dizer. Meus pacientes, em geral, eles preferem não abrir. Então, provavelmente depois de uns 10 anos já seja difícil, entre 5 e 10, algo assim. Então, a pessoa vai ter uma vida normal, né? Então, talvez o que vai impactar mais seja até um sintoma não motor do que o próprio sintoma motor, que é plenamente controlável, ali a fase da lua de mel, aos 4, 5 anos, né? No Alzheimer isso é um pouquinho diferente, né? Porque nem sempre vai ter uma resposta, né? Então, o medicamento para memória, a terapia modificadora da doença, ela vai desacelerar, mas não é para melhorar. Então, o preconceito com relação a mais difícil de esconder o diagnóstico, né? Ainda mais por tanto tempo do que o Parkinson no início, nesse sentido, tá? Então, mas essas pessoas, por exemplo, eu lido muito, por exemplo, empresários que fundaram a própria empresas que hoje são internacionais, por exemplo. Essas pessoas, elas conhecem e elas ainda são mais capazes do que os filhos na linha da capacidade de tomar decisão com relação a para que lado nós vamos, né? Mas elas precisam ser lembradas de todas as variáveis. Se eles conseguirem ter em mente todas as variáveis importantes para tomar aquela decisão, mesmo com Alzheimer, numa fase inicial, elas ainda podem ser as mais competentes. Entende? E aí, agora, qual é a mensagem, num tweet, qual é a mensagem que tu passaria para as pessoas, para os familiares, para as pessoas que têm medo de conviver com relação às doenças, essas doenças? Aí vamos entrar um pouco na antropologia, né? O conceito, o adoecer faz parte da experiência humana. Hoje as pessoas não começam com resfriado e querem um remédio para curar do resfriado. O adoecimento faz parte da experiência humana. Imagine alguém, né? Então, que tem um diagnóstico de uma doença, né, rapidamente evolutiva e que tem uma expectativa de vida de poucos meses. Deve ser desesperador. A doença lhe prepara para a morte, lhe amadurece, né? Basta ver aí o caso de crianças com câncer, né, adultos. Então, tem filmes sobre isso. Então, do ponto de vista humanístico, né, e a medicina é uma profissão humanística por natureza, porque senão você vai fazer outra coisa, você tem sempre algo para aprender na vida. E se você não perceber dessa forma, pelo menos atue se não for via amor, pelo menos que seja de uma forma institucional, via respeito, né? Então, porque você também pode passar por aquilo, né? No mínimo, né? Muito obrigado. Como eu sempre digo, a gente deveria ter programas não de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas daria para fazer certamente congressos para tratar sobre esses assuntos, porque são assuntos extremamente importantes, cada vez mais frequentes, e ouvir colegas como tu, Dr. Matheus, é um orgulho muito grande, e só tenho a lhe agradecer por ter dado um pouco do seu tempo tão valioso para dividir conosco as suas experiências, especialmente numa área tão importante. Eu que agradeço o convite mais uma vez, então, né, do Siemens, da tua pessoa, né, da tua equipe, e adorei as perguntas, muito bem formuladas. Seja muito bem-vindo, como sempre, ao sindicato. Esse é o Anamnese, o programa que a gente trata sobre as coisas da medicina, sobre as histórias e, em grande aspecto, sobre o futuro, de onde a ciência médica vai evoluir. Muito obrigado e até o próximo programa.